Antes do nascimento de Jesus, Deus já vinha preparando tudo com uma precisão divina. Mateus nos apresenta a linhagem de Jesus, mostrando que ele descende de Abraão e Davi, cumprindo todas as profecias sobre o Messias. Isso já revela que Deus não improvisa. Ele cumpre o que promete, mesmo que levem gerações. Maria vivia em Nazaré, uma cidade pequena, sem grande importância aos olhos dos homens. Mas foi exatamente ali que o anjo Gabriel apareceu. A jovem era virgem, comprometida com José, um carpinteiro justo e descendente de Davi. A cena é simples, mas o acontecimento é eterno. O anjo diz: "Alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo." Maria se assusta, pois não se achava digna de tão grande saudação. Então Gabriel revela o impossível. Maria conceberia pelo Espírito Santo. Ela seria mãe do Filho do Altíssimo. Ela pergunta: "Como será isso, sendo eu virgem?" E o anjo responde: "O Espírito Santo virá sobre ti. De forma milagrosa, o céu tocaria a terra dentro do ventre de uma jovem humilde." Maria, em plena fé, diz: "Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Seu coração se rende ao propósito de Deus. Enquanto isso, Mateus nos mostra o lado de José. Ele descobre a gravidez e, por ser justo, decide deixá-la secretamente para não expô-la. José está ferido, mas não quer ferir. Porém, Deus não permite que ele caminhe em dúvida. Em sonho, um anjo aparece e diz: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo." E o anjo revela o nome: Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. José acorda e, sem questionar, obedece. Aqui vemos duas pessoas comuns vivendo uma fé extraordinária. Deus escolhe pessoas simples, mas corações obedientes. Dias depois, César Augusto decreta um censo em todo o império. Cada um deveria se registrar na cidade dos seus antepassados. Como José era da casa de Davi, precisava viajar até Belém. Maria, já grávida de 9 meses, o acompanha. A viagem é longa, cansativa, talvez feita em animal ou mesmo a pé, mas Deus estava conduzindo a profecia. O Messias deveria nascer em Belém. Quando chegam, a cidade está cheia. Hospedarias lotadas, casas cheias, movimento por todos os lados. José procura lugar, bate em portas, pergunta, tenta encontrar um espaço digno para Maria descansar. Mas não havia lugar para eles. Finalmente, encontram um espaço simples, provavelmente um local anexado à casa, onde se guardavam animais. Ali havia uma manjedoura, um coxo. Muitas pessoas acham que foram rejeitados, mas na verdade, dentro da cultura judaica, era comum anexos servirem de abrigo para viajantes quando as casas estavam cheias. Então Maria entra ali, e naquele ambiente humilde, o Rei dos Reis nasce. O Criador do Universo vem ao mundo não em palácios, mas entre o cheiro de palha e animais. Maria envolve o bebê em faixas e o coloca na manjedoura. Mas aqui entra a harmonização com Mateus. Alguns estudiosos apontam que, depois do nascimento, com a cidade mais calma e pessoas oferecendo ajuda, José e Maria conseguiram um espaço numa casa. Não seria improvável que alguém tivesse dito: "Venham, fiquem aqui conosco." Assim, Jesus nasceu na simplicidade da manjedoura, mas pouco depois a família foi acolhida em uma residência, explicando por que Mateus descreve os magos encontrando a casa onde estavam. Deus usa a simplicidade para revelar sua glória. O extraordinário nasceu em meio ao comum. Naquela noite, havia pastores nos campos de Belém, cuidando de seus rebanhos. Eram homens simples, muitas vezes desprezados pela sociedade. Mas Deus decide revelar a eles, antes de qualquer outra pessoa, a maior notícia da história. Um anjo aparece, a glória do Senhor brilha ao redor, e eles ficam apavorados. Mas o anjo diz: "Não temais, hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. E dá um sinal: encontrareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura." De repente, milhares de anjos surgem, louvando: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra." Os pastores correm até Belém e encontram exatamente como o anjo dissera: Maria, José e o bebê na manjedoura. Eles contam o que viram e Maria guarda cada palavra no coração.
Algum tempo depois, talvez semanas ou meses, magos vindos do Oriente observam uma estrela diferente. Eles eram estudiosos, conhecedores dos céus e de profecias antigas. Ao verem o sinal, entenderam. O rei prometido havia nascido. Eles viajam uma longa distância, talvez mais de 1000 quilômetros. Chegam a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes, perturbado, consulta os sacerdotes. Eles respondem: em Belém. Então os magos seguem a estrela até onde a criança estava. E aqui o texto diz: entrando na casa, viram o menino com Maria. Isso mostra que já não estavam mais no lugar da manjedoura. A família provavelmente havia sido acolhida em uma residência após o tumulto do nascimento. Os magos se prostram e entregam ouro, incenso e mirra, cada presente apontando para quem Jesus seria: rei, Deus e sacrifício. Deus moveu reis e pastores, ricos e pobres, para mostrar que Jesus veio para todos. Depois da visita dos magos, um anjo aparece a José em sonho e o alerta: foge para o Egito, porque Herodes buscará o menino para o matar. José novamente obedece, sem hesitar. Ele pega Maria, Jesus e parte ainda de noite. A família vive como estrangeira no Egito, até que Herodes morre. Isso cumpre a profecia: do Egito chamei o meu filho. Enquanto isso, Herodes, furioso por ter sido enganado pelos magos, ordena a morte dos meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Uma tragédia que cumpre outra profecia. Em Ramá se ouviu uma voz: Raquel chora por seus filhos. Depois da morte de Herodes, o anjo aparece novamente a José e diz: volta para a terra de Israel. José retorna, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia, teme permanecer ali. Deus então o orienta novamente em sonho, e José se muda para a Galileia, em Nazaré. Assim Jesus cresce na cidade que cumpriria outra profecia. Será chamado Nazareno. Aqui vemos a mão de Deus preservando, guiando e cumprindo cada detalhe anunciado pelos profetas. Quando olhamos essa história harmonizada, percebemos que nada foi ao acaso. Deus fala, Deus guia, Deus protege, Deus cumpre. Ele trabalha com pessoas simples, mas de coração aberto. Maria era jovem e sem recursos. José era um carpinteiro. Os pastores eram homens humildes. Belém era pequena. Nazaré desprezada. E ainda assim, ali nasceu a maior promessa da humanidade. Isso fala diretamente conosco hoje. Talvez você se sinta pequeno como Nazaré, desprezado, esquecido como os pastores. Ou talvez esteja vivendo um período de confusão, como José, sem entender algo que Deus está fazendo. Mas assim como o anjo disse a Maria: o Senhor é contigo, essa verdade ecoa até hoje para quem crê. Deus pega cenários improváveis para manifestar sua glória. Ele pode nascer na sua história. Ele pode transformar seu lar. Mesmo se você achar que não há lugar para ele, como não havia lugar nas hospedarias. Mesmo que você só tenha uma manjedoura para oferecer, algo simples ele aceita. Ele entra, ele transforma. A história também mostra que Deus fala através de sonhos, direções, detalhes e acontecimentos. José não era um pregador nem um líder religioso, mas ele sabia ouvir a voz de Deus. E isso salvou a vida da sua família. Se você ouvir a voz de Deus hoje, sua casa também será preservada. Os magos nos ensinam a buscar Jesus com perseverança. Eles viajaram quilômetros. E quando o encontraram, se prostraram e deram o melhor. Hoje Deus busca adoradores que se entregam, que se curvam diante dele, que reconhecem quem ele é. Por fim, a mensagem do nascimento é esta: Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele não veio para ser apenas um bebê na manjedoura. Ele veio para transformar vidas, mudar destinos, trazer luz ao caos e paz à alma. Se você abrir espaço, ele entra e faz nova todas as coisas. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração, eu te peço, não vá embora sem deixar o seu like e sem se inscrever aqui no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras vidas que também precisam ouvir a voz de Deus. Compartilhe com alguém que você ama e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. Eu quero orar pela sua vida. Volte aqui sempre, porque toda semana tem uma palavra viva
revelada e transformadora para fortalecer a sua fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e continue falando ao seu coração. Até o próximo vídeo!